para quem talvez ainda não tenha vindo nenhuma das programações anteriores, sexta e hoje de manhã, alguém está vindo aqui pela primeira vez? Muito bem. Sejam bem-vindos a esse programa que nós vamos ter agora com o pastor Michelson Borges. O pastor Michelson é jornalista, pastor, teólogo, mestre em teologia, com especialização na área de biologia, e é uma pessoa que tem pesquisado bastante sobre a área de comunicação também. Especialmente, ele vai falar agora à tarde sobre o efeito da hiperconectividade, da exposição aí às telas, os efeitos que isso tem para a vida dos adolescentes, das crianças. E é um momento bem interessante que eu acredito que todos vão poder tirar bastante proveito. É uma discussão importante, bem atual. E, acima de tudo, ele vai mostrar um pouquinho do livro que ele tem, que trata sobre a influência, né, do conteúdo de mídia, né, não só de meios de comunicação, mas a influência de produções culturais aí sobre a vida das pessoas. E vocês vão ter um pouco dessa ideia agora à tarde. Então, aproveitem. Se ainda tem alguém que vocês querem convidar, dá tempo, né? Vai começar agora ainda. Dê um toquezinho, a pessoa pode vir até aqui. E também está sendo transmitido, então podem mandar o link, né, pelo canal da igreja, Adventistas Águas Claras. Então, vocês podem compartilhar com aquela pessoa que, de repente, não puder vir. E até para quem quiser assistir depois, vai ficar um registro bem interessante, bem inspirador. Então, que Deus abençoe, pastor Michelson, e mais esse momento aí. Que Deus abençoe e o conduza, e a cada um possamos tirar o máximo proveito desses momentos. Obrigado, Felipe. Obrigado a vocês que vieram também aqui à tarde para essa nossa reflexão, esse nosso estudo, essa nossa autocrítica também, porque todos estamos imersos nessa cultura. Então, na verdade, de alguma forma, todos nós somos afetados, né, por esses modernos meios de comunicação. Uns mais, outros menos. Mas eu não quero só assim demonizar, satanizar os meios, porque eu mesmo já usei histórias em quadrinhos para evangelizar. Eu tenho um canal no YouTube, então eu gravo vídeos. Eu uso o celular, tablet, essas coisas para produzir conteúdo também. Então, por favor, entendam que, embora no primeiro bloco dessa minha exposição eu vá falar de aspectos muito preocupantes, que inclusive atualmente estão preocupando bastante, estudiosos, né, seculares, digamos assim. Até um tempo atrás, falar disso era como você falar mal do cigarro lá nos anos 60, quando tinha a propaganda do Marlboro, né? E aquelas coisas glamorizando o ato de fumar. Havia pesquisas muito poucas, assim, não eram divulgadas, né? E, inclusive, a indústria do tabaco contratava pesquisadores para falar bem da coisa, às vezes, né? Ou para minimizar os problemas. Durante algumas décadas, o uso das tecnologias foi, digamos assim, que semelhantemente à indústria do tabaco, do cigarro, né, foi escondida do público muita informação que poderia ajudar a tomar decisões em relação ao uso desses equipamentos. Obviamente que a indústria tinha seus interesses de que não se falasse mal dessas coisas, né, ou não se mostrasse os aspectos negativos. E hoje tem aparecido agora pesquisas bem recentes, né, de universidades, de institutos de saúde, especialmente de saúde mental, que estão fazendo muita gente rever o comportamento. Só que, infelizmente, praticamente uma geração já se foi. Agora já estamos vendo os filhos da geração que é nativa virtual. E algumas coisas estão aparecendo assim bem preocupantes, né? Para que eu não me esqueça, eu vou começar aqui. Bom, vou lembrar do sorteio, né? No fim aqui da programação, então nós teremos o sorteio. Um dos livros sorteados vai ser esse aqui, da Sociedade Criacionista Brasileira, Depois do Dilúvio. Eu falei que eu não quero levar para casa, quero deixar minha mala mais leve, né? O outro é o meu livro, Nos Bastidores da Mídia. Esse livro foi escrito em 2005 e ele nasceu justamente de uma preocupação, e na época não tínhamos redes sociais, né?
Na época, não se falava em hiperconectividade. A preocupação era mais com TV, filmes, séries, música, as diversas mídias, né, que se não são bem utilizadas, acabam trazendo problemas. Então, nos bastidores da mídia, como os meios de comunicação afetam a mente. Esse livro nasceu assim, eu fazia palestras por aí, nas igrejas, como jornalista, convidado, e quase sempre, no fim da programação, alguém perguntava, não tem um livro, não, sobre isso? Você nunca escreveu sobre isso? Aí despertou. Virou a chave, né? Assim, podia ter mesmo um livro sobre esse assunto, né? E eu comecei a pesquisar, publiquei em 2005 a primeira edição, e há 3 anos, não, uns 4 ou 5 anos atrás, eu publiquei então essa edição aqui, que é a edição atualizada. Eu disse de manhã, né, que quando eu escrevi esse livro, só tinha o Orkut estava começando, lembra do Orkut? Quem lembra do Orkut aqui? Olha aí. Hoje em dia falar disso já é quase que indicar a idade, né? O Orkut. Então não havia Facebook, Instagram, nem pensar, né? E redes sociais, WhatsApp, essas coisas não existiam. O livro, naturalmente, que se desatualizou. Não os princípios que norteiam a obra, mas os exemplos, né? Os cases, os materiais de análise. Então eu precisei atualizar o livro. Fiquei muito feliz com o resultado então da nova edição. E esse aqui também não vai voltar para casa comigo, tá? Eu quero deixar com alguém aqui. Depois os nossos amigos aí vão fazer o sorteio. Além disso, tem outros livros aí que o Neilson trouxe lá da CPB. Está chegando, né? Ele vai chegar aí com a mala dele, né? Então não vão ser só 2, serão outros mais. E eu repito, quem participou deste evento, o pastor, generoso aqui, tem mais coisas. Pronto, então deixa eu já anunciar aqui também. Acho que no fim vai ter para todo mundo aí. Esse aqui é outro livro que me deu muita alegria escrever, que é o História da Vida. Eu diria que é o livro que reúne os argumentos que me convenceram a abandonar o darwinismo e me tornar um criacionista. Uma boa introdução ao criacionismo. O autor não é um cientista, um técnico, né, um jornalista que tentou traduzir esses conteúdos de uma forma mais compreensível. Opa, tem mais um Bastidores da Mídia aqui, então já são 2. Tem a ótima meditação jovem aqui do pastor Milton Andrade, inverso, muito boa essa meditação. Tem 2, pronto, para não dar briga. 2 meditações jovens. Então, fique aí até o final, você pode participar. Esse aqui vai voltar comigo, porque eu estou lendo, esse é o meu, já está sublinhado. É o livro da doutora Salete Rios, que é aqui de Brasília, por sinal, lançamento da CPB, e eu recomendo. O livro Movidos à Internet, como superar o desafio da hiperconexão. Estava conversando com o Felipe, né, sobre ele também está lendo esse livro agora aí, e é a perspectiva de uma médica que tem se especializado, não é a área dela, ela é ginecologista, né? Mas ela tem estudado muito sobre saúde emocional ligada com esse assunto de conexão e hiperconexão. A doutora Salete, ela tem uma pós-graduação em intervenção e estilo de vida pela Universidade de Loma Linda, é doutora em ciências médicas e patologia molecular, atua como professora na Faculdade de Medicina da Universidade de Brasília, a UNB, e é casada com Chen, mãe de 2 filhas, então ela tem experiência prática também porque tem crianças. Quando o assunto envolve crianças, eu gosto de ouvir quem tem, porque eu sabia tudo sobre filhos até tê-los, e é bem assim, né? Não pensem que quem vai fazer a palestra agora é alguém que vive em Marte, que não enfrenta suas lutas em casa também. Eu tenho um filho pequeno, Micael, é um pré-adolescente ainda, e é uma luta em casa, né? Negociações, orações, restrições. Eu sou pai, como muitos aqui também são pais e mães. Então, estamos juntos, né? Estamos juntos, né? Vamos lutar juntos, vamos orar para nossos filhos e buscar informações, porque nem sempre a gente na vida corrida que tem consegue, né, encontrar tudo o que precisa. Eu espero que essa minha conversa com vocês, mais do que assustar, seja para conscientizar e tomarmos decisões sérias, porque especialmente nessa fase, já vou dizer agora porque pode ser que eu esqueça depois, o pessoal da neurociência sabe que o lóbulo pré-frontal, essa parte que tem que ver com decisões, com a racionalidade, com a espiritualidade também, ela está imatura até 20 e poucos anos. Então o cérebro infantil, tem aqui psicólogos que vão me ajudar, eu gostei, tem psicólogos que estão fazendo assim, então eu estou certo, não falei bobagem. Então, se esse cérebro está em desenvolvimento,
é o momento mais importante para a mentoria. Para você estar junto ali com o filho, conversando, orientando, e ele sentir em você, pai e mãe, a pessoa que pode orientá-lo de fato, que ele possa confiar em você. Porque ele vai precisar do seu cérebro maduro para isso, certo? Mas é preocupante o fato de que é justamente nessa fase em que muitos se tornam viciados nessas coisas, né? Quando não tem o cérebro ainda plenamente amadurecido. Então, vamos ficar atentos aqui, fiquem comigo até o final. Eu não sei quanto tempo eu vou falar, eu só sei que eu tenho a tarde inteira. Me disseram isso. Então, vou trabalhando aqui as ideias com vocês, né? Vamos pouco a pouco refletindo juntos. Abraço para os amigos que estão no canal da igreja. Que Deus abençoe vocês também aí nas redes sociais da igreja, né? Vamos lá então, eu quero começar com uma história. Eu sei, a foto é macabra. E é para assustar mesmo. Essa foto aí são crânios encolhidos, tá? Por isso que a minha palestra tem o título Encolhedores de Cabeças, né? Na verdade, isso aí foi feito por uma tribo chamada Jivaros. Os Jivaros são povos aborígenes que viviam lá nas encostas orientais da Cordilheira dos Andes, no sudeste do Equador. Lá no passado, essa tribo, quando derrotava ali seus oponentes, né, tribos vizinhas, enfim, eles derrotavam os inimigos e ainda por cima decapitavam e com técnicas de aquecimento e algumas substâncias lá que eles desenvolveram, eles encolhiam o crânio. Por isso eram chamados de encolhedores de cabeças. Por que eles faziam isso? Porque na crendice deles, na crença deles, se eles encolhessem a cabeça do inimigo, eles aprisionavam lá dentro o espírito dele. E esse inimigo não poderia mais incomodá-los nem morto, né? Porque eles tinham essa crença imortalista aí. Então eles encolhiam a cabeça para derrotar o inimigo até no pós-vida, né? Era essa a ideia. E eu achei macabramente, não sei se a palavra existe, macabramente interessante essa história, para ilustrar o que eu quero apresentar para vocês. Aí está um antropólogo, né, que estudou essa tribo aí, os Jivaros, né? E essas cabeças ali são reais. Note que elas ficam bem pequenas, né? Eles encolhem ali e as feições permanecem, mas é uma cabeça bem pequena. Vamos ser francos e admitir que o diabo faz isso com a gente muitas vezes, né? O Deus quer que a gente seja como águias, que tenhamos uma vista ampla, né? Tenhamos a mente expandida, tanto quanto esse mundo de pecado permite, e muitas vezes a gente acaba se submetendo ao encolhimento de cabeça. O inimigo com as produções da indústria cultural, não só coisas ruins, às vezes com coisas até, digamos, boas, né? Neutras, mas pelo uso excessivo, inadequado, acaba encolhendo o nosso pensamento, a nossa mente fica ali restrita, né? Quando eu falo sobre mídia, eu gosto de começar com esses dois textos. E eu quero que vocês acompanhem comigo a leitura. Romanos capítulo 12, verso 2. E depois o Filipenses, acho que podemos até falar de memória, né? Porque é um texto tão conhecido. Ou deveria ser memorizado por todos, porque eu costumo chamar Filipenses 4:8 de um antivírus mental. Romanos 12, 2. O apóstolo Paulo, ele faz um apelo aqui, na verdade, né, para todos nós que somos cristãos, dizendo assim: não vivam conforme os padrões deste mundo. Eu estou lendo aqui a nova versão Almeida, tá? Nova Almeida atualizada. Não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Algumas traduções, talvez seja a sua, dizem assim: não vos amoldeis. Tem alguém que tem essa tradução aí? Não vos amoldeis. Ok, algumas trazem essa tradução. Amoldar-se, conformar-se, formatar-se, talvez podíamos usar, se Paulo vivesse hoje, podia usar talvez essa palavra, né? Não sejam formatados pela cultura mundana, pelos padrões de pensamento mundano, que está dominado, como vimos de manhã também, né? Por ideologias, em sua maioria, antibíblicas, né? O mundo jaz no maligno, diz a Bíblia, não sejamos inocentes. Então, o que Paulo convida é não permitir que a sua mente seja formatada pelos padrões de pensamento do mundo, mas que tenhamos a mente de Cristo, Paulo diz também, né? E isso para desenvolver a mente de Cristo só passando tempo com Cristo.
Então, em comunhão com Jesus, a gente desenvolve uma mente semelhante à de Jesus. Em comunhão com esses padrões de pensamento do mundo, a nossa mente fica mundanizada, secularizada e outras coisas mais. Por que eu coloquei na tela ali um pão integral? Né? Porque quando você coloca uma massa de pão para assar, e agora eu estou aprendendo a cozinhar com a minha filha, então já sei como é que faz o pão, né? Que vergonha, né? Foi aprender depois de 50 anos, né? Mas nunca é tarde para começar. Quando você coloca a massa do pão numa forma e põe para assar, a massa molenga como é, disforme como é, vai assumir a forma da forma. A forma da forma, não é verdade? Se a forma é retangular, o pão fica retangular. É óbvio. A mente humana, que tem seu grau de plasticidade também, bem maior quando é criança, obviamente, mas que continua tendo uma certa plasticidade, também se amolda às formas nas quais frequentemente é colocada. E uma das coisas que os pesquisadores têm percebido em neurociência é que a coisa chega a ser física mesmo. Caminhos neurais são criados, rede de sinapses são criadas. Não é só uma questão de pensamento abstrato. O cérebro se molda dependendo daquilo que ele costuma ter, com que costuma ter contato e acesso, né, e se demora naquilo. Então, o que Paulo escreveu é pura neurociência. Não deixem que a mente de vocês seja moldada, formatada pelos padrões de pensamento do mundo. Então, Paulo, quais são os padrões que eu devo adotar para os meus pensamentos? Aí você vai a Filipenses 4:8, lembra? Finalmente, irmãos, diz Paulo, tudo que é puro, honesto, verdadeiro, pode inverter a ordem, não tem problema, amável, de boa fama, se há algum louvor, alguma virtude, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, em Romanos 12, ele adverte, não deixa atualmente ser moldada por esses padrões. Aí em Filipenses 4:8 ele fala, deixe então que ela seja moldada por esses padrões. Pureza, bondade, virtude, honestidade, tudo que é bom, tudo que é virtude cristã, a gente deve se demorar nisso. Então, quanto mais você lê a Bíblia, quanto mais você lê os livros de Ellen White, quanto mais você vê coisas que são edificantes, escolha um bom documentário, escolha um bom filme, não seja papa lançamento. Eu sempre gostei de deixar os outros serem cobaias, fazer o que eles querem. Aí eu pergunto, já assistiu? O que você achou? Gostou? Eu pesquiso bastante antes de deixar minha família assistir um filme. Eu vou ver o que estão dizendo sobre isso, analisar as críticas, os comentários, né? E uso as cobaias. Se algum valor apresentado lá, se o filme não tem, se ele sequer tem virtude artística, por que eu vou perder tempo com isso? Né? Minha mente e meu tempo são preciosos. Então, não seja um papa lançamentos. Né? Pense bem, eu tenho certeza que ninguém aqui vai a uma livraria. Você está lá no shopping, você vai à livraria. Eu, quando vou ao shopping, é o primeiro lugar que eu vou é a livraria. E meus filhos acostumaram com isso, é bem legal. Então, antes de ir para a praça de alimentação, qualquer coisa, vão para a livraria. E aí eu sempre combinei com meus filhos, vocês podem escolher um livro cada um para comprar aqui. Mas a gente vai ver quais são. Então, pai, traz ali uns 4, 5 livros. E aí, pai, ajuda a escolher aqui. Aí, não, esse aqui, vem cá, olha só o que diz aqui a sinopse. Vamos pesquisar aqui rapidinho na internet. Não dá. Aí eu já estou ensinando meus filhos a ter um grau de seletividade. E aí leva um livro para casa feliz. Tá, ok. Eu garanto que você, quando chegar a uma livraria, não vai comprar qualquer livro que você vê lá. Você deve ter pesquisado antes sobre o livro. Você não vai gastar o seu dinheiro assim à toa. Você deve, de repente, você parou um tempo lá, sentou, deu uma lida, né? Leu as orelhas do livro, a contracapa, deu uma olhada no sumário. Faça o mesmo com outras mídias. Faça o mesmo com a série. Faça o mesmo com os filmes, né? Primeiro conheça antes de se submeter àquilo. Não seja um consumidor esponja, que absorve tudo, né? E depois passa a vida querendo tirar aquilo que colocou para dentro, né? Algumas mídias são tão poderosas. Por exemplo, eu falei de manhã que eu era fã do Legião Urbana, né? Aqui de Brasília. Tem uma música do Renato Russo que tem, eu acho que uns 8 minutos. Se eu quiser, eu trago inteira a memória. Está lá, trancada, guardada, né? Eu não quero, não me convém. Mas se eu quiser, está lá. Olha o poder da música, de um filme, de uma série. Tem imagens, tem cenas de coisas que eu assisti lá na minha adolescência, que até hoje estão ali dentro. Se você nasceu na igreja, olha que coisa maravilhosa, você tem um HD
Quer dizer, todo mundo que nasceu tem um HD zerado, né? Limpinho. Mas à medida que nós vamos crescendo e absorvendo coisas, o HD vai sendo preenchido. E aí tem uma frase do Carl Jung, que eu acho genial, que ele fala assim: todos nascemos originais, mas morremos cópia. Genial. Nós nascemos todos originais, mas vamos sendo cópia daquilo que vamos acumulando com o tempo. Tem gente que vai morrer cópia de um jogador de futebol, cópia de uma atriz de televisão, de cinema, né? Cópia de um autor. Você quer ser cópia de quem? Eu já sei de quem eu quero ser cópia, nem sempre eu consigo, mas eu quero. Eu persigo esse alvo. Jesus. Como eu quero ser parecido com Jesus? E muitas vezes me vejo longe disso, mas eu quero. Como dizia Paulo, né? Eu prossigo para o alvo. Mas como é que eu posso ser parecido com Jesus? Se eu não passar tempo com Jesus? Se eu não consumir o que Jesus deixou escrito por meio de seus autores inspirados? Se eu não orar a Deus todo dia? Eu vou me parecer com aquilo que eu vou copiando. Não esqueça, todos nós nascemos originais e morremos cópia. Parece que Jung copiou de Ellen White, porque ela fala assim: nós somos transformados pela contemplação. A mesma ideia. Nós somos transformados pela contemplação. Aquilo que você mais contempla, inevitavelmente vai transformar você, vai moldando o seu caráter. John Stott, um autor muito celebrado, desculpa, esse também, né? John Piper, ou Piper. O Stott também é bom. O John Piper, nesse livro Pense, escreveu algo bem legal aqui na página 23, que é o seguinte: é um apelo, o livro, né, que ele escreveu, é um apelo a que vejamos o pensar como um meio de Deus, que Deus ordenou para o conhecermos. Pensar é um dos meios mais importantes de colocarmos o combustível no fogo da adoração a Deus e do serviço ao mundo. Pensar é adorar. E o diabo quer o quê? Nos levar apenas pelas emoções, pelos atos irrefletidos e minimizar nossa capacidade de pensamento, de racionalidade. Não esqueça que Paulo diz que o culto tem que ser racional. Culto racional. Então não se entregue, pense, seja o protagonista da sua vida. Essa foto aqui mostra as influências, né, principais que eu sofri na minha adolescência. Então, além das músicas que eu falei para vocês, eu assistia direto Thundercats. Alguém aqui assistia também? Joguei muito Atari. Felipe jogou, né, Felipe? Você é jovem também? É que nós somos jovens há mais tempo do que alguns aqui, é esse que é o ponto. Joguei muito Atari. Viciado em Atari. Tinha que ligar na televisão, aquela coisa toda, né? Star Trek, Jornada das Estrelas, assistia toda aquela série clássica dos anos 60. Então, assim, de novo, não sou um inocente que está falando do que não sabe. Eu fui influenciado por essas coisas, pela indústria cultural, né? Sou um resultado disso também. Aquela foto em que eu estou com a camisa do Batman ali, eu que pintei inclusive à mão, eu tinha uma coleção de 2.500 gibis, histórias em quadrinhos da Marvel e da DC Comics. Eu gastava toda a minha mesada, que não era muito, comprando gibi na banca de jornal. Naquele tempo era assim. Comprava as edições novas na banca de jornal e as antigas no sebo. E aí completei coleções inteiras do Superman, do Homem-Aranha, do Hulk, do 1 ao 100. Era uma alegria, né, ter essas coleções completas. Não foi fácil me desfazer disso quando eu entendi que não precisava disso. Os ídolos são difíceis de ser abandonados, né? E assim, eu gostava de desenhar, ainda gosto, não tenho mais tempo para desenhar, né? Então eu comprava por 3 motivos. Primeiro, porque era colecionador. Segundo, porque eu gostava de ler essas histórias. Quarteto Fantástico, Vingadores. Quando saí no cinema aí, eu só pensava assim: o pessoal não sabe nada, eu já sei de tudo. Já conhecia tudo isso aí, né? E a coleção, leitura e desenho. Eu gostava de copiar os desenhos. Aí eu lia, colocava no saco plástico, guardava no guarda-roupa. Minha mãe ficava brava, porque a metade do guarda-roupa era só para gibi. Sobrava pouco espaço para roupa. E eu não estava nem aí. Bem, dali, graças a Deus, eu saltei para os livros. Não é o melhor caminho, mas pelo menos não fiquei lá, né? E eu me lembro que uma história em quadrinhos do X-Men falava de Dante Alighieri e a Divina Comédia. Eu disse: opa, isso parece legal. Aí fui lá e comprei a Divina Comédia e comecei a ler. E Quarteto Fantástico falava de viagem no tempo, viagens espaciais, dobra espacial, hiperespaço. Opa, isso é legal. Comecei a ler Stephen Hawking, Carl Sagan.
Mas não precisava começar desse jeito, né? Já podia ir para os livros direto. E hoje eu fico muito feliz com o fato de que meus filhos, pela nossa influência, eles leem bons livros, CPB, livros bem escolhidos, né? Não vão ter a mente acumulando coisas que eu acumulei que estão lá na lixeira. Estão na lixeira. Se eu descuidar, o diabo traz de volta para o desktop. Na volta de Jesus, ele apaga a lixeira. Graças a Deus, né? Mas até lá vai ser um incômodo, uma luta. Se você não teve contato com essa cultura que é dispensável, que bom, né? Então, ou então você vai substituindo também, né? É o que eu tenho feito ao longo da vida, substituição. É tipo o cara que era viciado em café, aí ele começa a tomar cevada para ver se aplaca o gostinho do café, né? E vai trocando e vai pegando coisas mais saudáveis, né? Então a leitura eu fui substituindo e olha, eu vou confessar outra coisa para vocês verem que a gente está no mesmo barco. Quando eu descobri que a Bíblia é a palavra de Deus, é a carta de Deus para a humanidade, eu entendi que eu precisava estudar a Bíblia, ler a Bíblia. Mas pensa que era fácil para quem estava acostumado com história em quadrinho? Não tem nem desenho aqui, puxa vida. Não era fácil. Leitura pesada, difícil. Mas eu comecei a pedir para Deus: Senhor, eu quero gostar de ler a Bíblia. Eu sei que ela é a tua palavra. Me ajuda. Pergunta se eu não leio hoje. Pergunta se eu consigo ficar sem ler hoje. Eu não consigo passar um dia sem ler a Bíblia. Já estamos participando da terceira fase do Reavivados por Sua Palavra. E cada 3 anos a gente lê a Bíblia inteira. Que coisa mais gostosa, maravilhosa. Um capítulo por dia. Você vai ler, sublinha, anota, pesquisa, passa o dia pensando naqueles textos. Eu gosto de produzir conteúdo em cima dessa leitura. Eu faço lá no Reavivados uma arte diária ali no Photoshop. Eu gosto de mexer com isso também. E faço ali o áudio, já tenho tudo. Tem o áudio da Bíblia inteira já lá no canal Reavivados por Sua Palavra. Então eu só estou enviando de volta agora. E neste momento eu comecei a fazer um resumo de cada capítulo. Eu gasto 1 hora por dia mais ou menos nessa reflexão, né? E aí compartilho no Instagram, para grupos de WhatsApp. Depois eu vou contar um pouquinho dessa experiência. É o meu pão diário. Não consigo viver sem a Bíblia. Um cara que lia gibi, devorava gibi. Deus pode ou não pode mudar o seu paladar, os seus gostos, as suas preferências? Pode, com certeza. Fisicamente falando, também. Eu sou lá do sul, gostava de churrasco. Não tanto quanto os gaúchos, meus queridos irmãos gaúchos, o Felipe, né? Mas Santa Catarina também tinha muita influência, né? E Deus foi mudando o meu paladar também, e hoje estou bem diferente, né? Então, eu conheço um Deus que pode ir mudando as nossas preferências, despoluindo a nossa mente, né? E nos ajudando nessa caminhada. Repito, estamos todos juntos, mesmo barco. Aqui tem que clicar na tela, tem um áudio, né? É um pequeno vídeo. O que eu quero mostrar para vocês são pessoas que não têm nada a ver com religião, preocupadas com o assunto. Esse aqui é o Eslen Delanogari, psicólogo e neurocientista. Um vídeo bem curtinho. Eu coloquei alguns vídeos ao longo dessa apresentação para acordar vocês. Vocês são geração da tela, então tem que usar a tela. Eu vou usar para o bem agora, né? Então clica para mim no meio da tela, vai executar e tem um... Mas a adolescência é uma limitação neurológica, cara. O adolescente não tem um cérebro totalmente formado até os 23 anos. Até os 23. Em média, 25. Ou seja, literalmente os moleques são descabeçados. Não tem olha que perigo é ser adolescente, cara. Primeiro, papo sério. Não, é perigosíssimo. Eu dei muito sério. Trabalho na Saca só, papo sério, ó. Presta atenção. Na adolescência, cara, a adolescência é a época da sua vida em consequência que tem pico de suicídio. É a época que você mais tem chance de se matar. E é a época que você tem mais chance de tirar a vida de alguém também. Então, passou pela adolescência, você venceu um período obscuro da sua vida. Passou sem vício, passou sem problemas, você venceu um período obscuro no sentido comportamental. Porque o adolescente, ele tem pouco córtex pré-frontal, pra galera entender. Tá aqui atrás da testa, é região... A definição de córtex pré-frontal é a seguinte, nunca mais esqueçam isso. Mauricião, anota aí, Mauricião, pra você não esquecer. A definição de córtex pré-frontal é a região do cérebro que faz o difícil quando é o certo a fazer. Então você tem um sorvete e tem um brócolis, você está de dieta. Qual que é o difícil fazer? Comer o brócolis. Qual que é o certo a fazer? Brócolis.
Você está de dieta. Quem vai escolher o córtex? O córtex pré-frontal. Se eu escolher o sorvete? Se eu estimulo o seu córtex pré-frontal por estimulação magnética transcraniana, que bota um eletrodo aqui e desliga um pouco ele, você vai começar a escolher o sorvete. Eu sempre escolhi o brócolis. Se tu dormir mal, você vai escolher o sorvete. Sono... Qualquer coisa que abale o córtex pré-frontal. Sono ruim, privação de sono. Fato. Desliga o eu córtex durmo mal, eu já quero caçar um pão de queijo, alguma coisa e tal. Você fica impulsivo. Fica impulsivo. Estresse é o pior. Estresse? Estresse é o pior de longe. Vai pro álcool, por exemplo. Aí você começa a compensar, né? Eu estava falando e não terminei de falar, né? Que o Felipe e eu estamos lendo esse livro aqui, de uma médica. Uma pediatra que está se especializando também na questão da neurociência. E a abordagem dela aqui é sob a ótica de uma médica que está recebendo no consultório um monte de gente com problemas emocionais. Muito mais do que há 5, 10 anos. Antes das redes sociais era um percentual, agora é um absurdo o que está acontecendo. Então, é o que ele diz aí, o que pessoas, digamos assim, de fora, né, estão percebendo. Privação de sono, que também tem que ver com telas. O excesso de tempo, vão até muito tarde, superestimula o cérebro, demora a dormir. Alguns viram a noite jogando, né? Os tais videogames que são bastante envolventes, né? Hoje a indústria do videogame, ela é mais investe mais do que a indústria de Hollywood, sabiam disso? A indústria de games é mais multibilionária do que a indústria de Hollywood, do cinema, porque são superproduções esses jogos. Então, estresse, noites mal dormidas, tudo isso dá em saúde emocional piorada, né? Eu quero indicar um outro livro, no final eu vou repetir, mas então eu recomendo esse aqui, da doutora Salete, recém-lançado pela casa, Movidos à Internet. Tem um desse aqui também, Nelson, para sorteio? Opa, então vamos ter mais um também aqui, o livro Movidos à Internet. Recomendo o meu, dos Bastidores da Mídia, e outro que agora tem a versão digital, porque foi o livro Missionário 2018, lembram? O Poder da Esperança, que eu escrevi com o Dr. Julián Megosa, ele é psicólogo, sobre saúde emocional. É importante ler sobre isso. Questão do estresse, da ansiedade, depressão, né? Porque esses problemas de saúde mental e emocional estão sendo maximizados na era das telas, das redes sociais e dos videogames. Então eu diria que esse combo aí deveria ser estudado por vocês, especialmente pais. Viu o que ele falou? A adolescência é uma fase complicada. O cérebro jovem, adolescente, é imaturo. É a fase em que os pais têm que estar mais perto, têm que ser mais amigos. Na verdade, construir isso na infância, né? Você vai construindo para que quando chegar na adolescência já é uma coisa natural. Tem que estar junto, tem que estar acompanhando, mentoreando, monitorando até. Mas é invadir a privacidade. Não estou nem aí. Já disse para meus filhos, aqui em casa é uma monarquia, não é republicano aqui não. Não é democracia aqui não, é uma monarquia, eu sou o rei. Aqui a gente controla. Está tudo certo, né? E quando é feito com amor e preocupação real, os filhos entendem que é para o bem deles, né? Acho que tem que clicar naquela setinha embaixo que aumenta a tela, né? A próxima tela aqui, ali embaixo tem um expandir. Aí, beleza. Aí, olha só, gente. Brasileiros passam mais da metade de suas vidas na internet, estima a pesquisa. Isso aí é do site o que aqui? Tech Tudo. Mais da metade da vida está sendo gasta na internet, uma vida virtual, não real. Isso não tem como produzir saúde emocional. E o que essa geração vai colher, né? E eu poderia colocar aqui muitas e muitas pesquisas mais aí recentes. A doutora Salete aqui, ela tem uma bibliografia extensa. No capítulo 2, acho, do meu livro, Os Bastidores da Mídia, eu falo da tríade filosófica do mal, né? Um pacote ideológico. Isso aqui eu vou passar rápido aqui para vocês. Eu até comentei um pouco já disso aqui pela manhã. Então, o que as produções culturais têm disseminado com força hoje? Uma das ideias, são vários ismos, né? Uma delas é o relativismo. Não existe verdade absoluta. Isso é pensamento pós-moderno, na verdade, né? E nessa tirinha aí eu faço uma brincadeira com isso, né? Isaac Charles, é uma tirinha que criei juntamente com o Joezer Mendonça. Então é uma brincadeira que a gente faz, o Charles Darwin com o Isaac Newton, né? E aí o Newton diz assim para o Darwin, para o Charles,
Em meu livro, afirmo que a Bíblia é a verdade. E, de fato, o Isaac Newton fala isso no livro dele. Aí o Charles rebate. Não existem verdades absolutas, Isaac? E o Isaac pergunta, e essa aí que você falou? É verdade ou não é? E o Charles fica sem saber o que responder. Na verdade, o relativismo é uma contradição em si, né? Dizer que não há verdade absoluta é dizer uma verdade. Pelo menos para você que diz isso. Não você, eu acho que você não diz isso. Mas para quem diz isso, ele está afirmando uma verdade que para ele é verdadeira, né? Então o relativismo ele já cai por terra nesse questionamento. Mas o mundo ensina isso. Ah, você é feliz guardando o sábado? Beleza, fica aí. Eu sou feliz de outro jeito. Parece que o que importa é ser feliz, não saber o que é a verdade. Um texto aqui de Ellen White, no livro Atos dos Apóstolos, ela diz assim: Satanás trabalhará com todo o seu poder enganador para influenciar o coração e obscurecer o entendimento, a fim de que o mal pareça bom ou bem e o bem pareça mal. Está aí, ó, desmascarando o relativismo, né? Ele vai trabalhar na mente das pessoas, influenciar e obscurecer o entendimento, a razão que Paulo diz que é tão importante, para que as pessoas comecem a inverter as coisas, chamar o bem de mal e o mal de bem, inversão de valores, né? Então, cuidado com a sua cidadela mental. O evolucionismo é um desses ismos também, né? A vida não precisa de Deus, a vida simplesmente passou a existir. A ideia é de que você é um animal racional meramente. O naturalismo seria a filosofia correta, a vida surge, tudo é natural, não existe sobrenatural, e a moral é uma ilusão. Ah, você está exagerando, não é tudo isso. Ah, é? Quer ver um exemplo? Isso aqui eu tirei da revista Galileu, aquela revista que competia com a Super Interessante, uma revista de divulgação científica popular. E nessa edição, olha o que eles dizem aqui, ó. Eu vou ler aqui no celular porque a tela está longe ou a minha vista já não está mais tão boa. Diz assim o texto. Você consegue ler daí? Na telinha ali? Tá, vocês aqui na frente, né? Seu namorado tem essa péssima mania de olhar disfarçado quando passa uma mulher atraente. Culpe a seleção natural. Olha que conveniente. Como quase tudo que tem relação com o comportamento sexual masculino e feminino. Ao longo da evolução humana, o macho se destacou por sua capacidade de visão. Então, você pode até dar um beliscão bem forte no seu namorado, marido, pretendente, né? Mas saiba que as raízes de seu comportamento estão naquele antepassado, caçador, de milhares de anos atrás. Isso também confirma o que você já sabia. Seu namorado é um pouquinho troglodita. É muito conveniente, né? Aí o indivíduo chega em casa com a marca de batom no colarinho, a esposa pergunta, o que é isso aí? Ô querida, foram os meus genes. Porque na história evolutiva, você sabe muito bem, você também é darwinista como eu. Na história evolutiva, o macho foi desenvolvido, né, para espalhar seus genes por aí. Então, foi mais forte do que eu. Ela vai dizer o quê? Tá bom, né? Você é um animal racional mesmo. Deita aí, seu animal. Né? E vai ser mais ou menos por aí a conversa. A desculpa ideal para o pecado. Mal não existe. Bem também não. São construções sociais. Então tudo que você faz é um imperativo genético. É um resquício da evolução animalesca. Não. Isso é pecado. Isso tem nome. E pecado, a gente confessa, se arrepende e pede para Deus para não fazer mais. Essa é a solução bíblica. Você escolhe. Bem, só para provar para vocês que realmente ideias têm consequências, né? Espiritualismo é outro ismo que tem sido disseminado nos meios de comunicação insistentemente há muito tempo já. A vida eterna não precisa de Deus também, você já é imortal. É difícil haver uma produção hollywoodiana, seja série, seja filme, que não haja pitadas disso aqui. De espiritismo, de evolucionismo, né? De relativismo. É bem difícil não encontrar isso nessas produções. E o outro ismo que eu falo no meu livro também é o do marxismo, que é a sociedade sem Deus. O ser humano, dono de seu destino, por meio de revoluções, pode trazer uma sociedade ideal. É uma utopia, né? Comentei disso acho que ontem à noite, hoje à noite, noite passada. Não preciso me demorar muito nessa questão também. Mas são os ismos da mídia, né? Vamos lá, adiante. Tem outro ismo aqui que deve ser também destacado,
que eu acho importante, especialmente porque as crianças estão tendo acesso a essas coisas muito mais precocemente do que os da geração anterior. Moral decadente e inversão de valores. E eu gosto de dar esse exemplo aqui, ó. Em 1971, um ano antes de eu nascer, quando o Felipe já tinha nascido... não, acho que me enganei aqui, né, Felipe? Em 71, a companhia aérea National Airlines lançou esse anúncio nas revistas. Eu sou Cheryl, voe comigo. Uma enxurrada de cartas de donas de casas, de mulheres casadas, chegou à empresa reclamando. Quem é essa Cheryl aí? Que está convidando meu marido para voar com ela. Que história é essa? Que pouca vergonha, né? E aí, mas mesmo assim houve um aumento de 23% no número de passageiros naquele ano. Talvez alguns bobalhões achando que iam voar com a Cheryl, né? Naquele tempo, uma propaganda dessa, que é totalmente, eu diria, visualmente inocente, não é verdade? Inocente. Causou reclamações, né? Levantou reclamações. Hoje em dia, uma propaganda dessa não desperta mais tanto reclamação, né? A mulher sendo comparada com um carro. Tudo isso por apenas, como é que está ali no cartaz? No outdoor. Isso é um outdoor. Tudo isso por apenas R$ 25.990. Aí a letrinha lá embaixo diz, mas eu estou falando do Gol. Por favor, comparando a mulher com o objeto, né? Se não fosse algumas mulheres se manifestarem, né? Mulheres, agora parece que parou um pouco isso, mas durante um bom tempo, propaganda de cerveja, de produtos consumíveis, trazendo mulheres nesses anúncios, né? Então, é uma objetificação total da figura da mulher. Essa propaganda eu vi na revista Veja, na Copa de 2006, acho que é isso, 2006. Eu não acreditei quando eu vi isso. Tem um indivíduo ali com a placa na frente do rosto dizendo, não me filma, ele está na arquibancada, né, no meio da multidão, não me filma, a minha mulher acha que eu estou no médico. E a mulher teve que colocar uma tarja ali, porque estava com uma roupa bem indecente. Numa só propaganda, Satanás pintou e bordou, porque ali você tem mentira, você tem adultério, e óbvio, a propaganda estimulando o consumo de álcool, porque é de uma marca de cerveja. E as pessoas acham isso legal. Vão dizer que não aconteceu já uma inversão de valores? Que a sociedade ficou anestesiada para esse tipo de coisa? Acham que é brincadeira. Comédias românticas que tratam de adultério abertamente. Sexo sem compromisso. Filmes mais antigos aí. Esse do lado aí, ó, a filha do meu melhor amigo, hein? Olha só, dá um zoom no cartaz. O tiozão lá, que é o vizinho do amigo ali, que é amigo, de mãozinha dada com a filha dele. Isso é pedofilia. Adultério com pedofilia. O título do filme traz ali embaixo assim, ó, a filha do meu melhor amigo, sexo, traição e escândalo, sinta-se em casa. Esses são os temas de muitas comédias românticas que alguns têm como filmezinho inocente para sábado à noite, reforçando esses antivalores, né? Essas perversões, na verdade. Cuidado, né, nas escolhas, porque as coisas estão indo por esse caminho, né? Pornografia, dentro desse pacote do erotismo, né? Na geração anterior, para ter acesso a conteúdo pornográfico, só quando um colega mais saidinho levava uma revista para a escola, ou era a revista Playboy, como aparece nesse filme aí que é infantil, né? Era esse tipo de pornografia que existia. Ou o indivíduo tinha que fingir que tinha 18 anos para comprar uma revista na banca de jornais. Hoje em dia, na ponta, né, ali num clique de computador, ou dois, pornografia impensável para a geração anterior está disponível abertamente nas telas. E aí entra a preocupação com os filhos, né? Muita preocupação. Existem aplicativos de monitoramento, sabia disso, né? Vá atrás disso. Instala lá no iPad do seu filho, no celular, e diga para ele, olha, papai está acompanhando tudo que você acessa por esse aplicativo aqui, ele tem que saber. E assim você consegue, quem sabe, minimizar um pouco os riscos, né, que são terrivelmente piores no nosso tempo. Uma das edições da revista Quebrando o Silêncio, eu não lembro que ano foi, o tema foi pornografia, as vítimas por trás da ilusão. E eu fui convidado para escrever a matéria de capa dessa edição. E eu pesquisei coisas que me deixaram assim estarrecidos, como por exemplo, os rendimentos anuais da indústria pornográfica chegam perto de 15
bilhões de dólares. Nos Estados Unidos apenas. E quase 100 bilhões ao redor do mundo. Essa indústria, eu falei que a indústria dos games, agora você vai ficar estarrecido. A indústria da pornografia é maior do que a Microsoft, a Google, a Amazon, eBay, Yahoo, Apple, Netflix, Earthlink, todas juntas. Não chegam aos lucros que são oriundos da indústria pornográfica. Perto de 50 milhões de norte-americanos adultos visitam regularmente sites de sexo virtual. E essa pesquisa aqui já deve ter uns 10 anos talvez, quando eu pesquisei para aquela matéria. Mais ainda, isso aqui, o Regis Nichols, ele tem um ministério para homens cristãos nos Estados Unidos. E ele é colunista, não sei se ainda é, mas era na época, né, do site Breakpoint. E ele escreveu o seguinte: infelizmente, 28% dos cristãos acreditam que, mesmo com o que está escrito em Mateus 5:28, que adultério pode ser cometido na mente, não foi o que Jesus falou? Se você contemplar uma mulher, pode colocar homem aí também, obviamente, né, com intenções cobiçosas, você já pecou na sua mente. Você como que cometeu adultério virtual. Bem, mesmo com esse texto na Bíblia, não há nada, há muitos cristãos que pensam que não há nada de errado em ver pornografia. O mais triste é descobrir que por volta de 50% dos cristãos e até 40% dos seus pastores admitem ter problemas com a pornografia. Então é um problema realmente disseminado, alarmante e muito preocupante. Mais algumas informações aqui. Pesquisa feita pela Universidade de Pádua, na Itália, indicou que 70% dos homens jovens que procuravam neurologistas por ter um desempenho sexual ruim, admitiam consumo frequente de pornografia na internet. E isso tem que ver com resposta dopamínica. Que negócio é esse? Dopamina é um hormônio que Deus criou para nós, para nossa alegria. Vamos comparar com a alimentação. Vamos começar assim que é mais fácil. Comer uma maçã gera descarga dopamínica. Sim, é prazeroso. Comer um sorvete? Também. E, claro, muito mais. Porque ele tem açúcar refinado, gordura. Ele foi feito para dar uma descarga poderosa de dopamina. Você, quando ele falou lá do lóbulo pré-frontal, eu li um livro que comparava assim, o autor. O sistema límbico, que tem que ver mais com as emoções, pode ser comparado a um leão. O leão quer devorar, o leão quer destruir. Aí o lóbulo pré-frontal é o domador de leões. Ele vai lá e dá uma chicotada e diz: calma lá, meu amigo, não é por aí. Então o seu cérebro está em briga constante. Se você fortalecer bastante o lóbulo pré-frontal, e se você for um gigante espiritual, o seu domador vai ser forte. E você vai reprimir, não sei nem se a palavra é essa, mas você vai controlar aqueles instintos, aquelas vontades do velho homem. Você controla o leão, porque você é um domador forte. Mas se você permitir que o leão fique mais forte que o domador, aí, meu amigo, não tem jeito, né? Então, lembre-se disso. Quem está mais forte aí, o domador ou o leão? A razão ou as emoções? Pornografia, assim como o sexo que Deus criou, o sexo natural, ambos geram dopamina. Ambos são prazerosos. Mas você, racionalmente, vai escolher o que vai te dar prazer. Aí é o domador dizendo para o leão: espera aí, meu amigo, maçã dá prazer, sorvete dá prazer, mas eu prefiro comer mais a maçã, porque ela é saudável. Então você diz para o leão o que ele vai comer. Nas escolhas semelhantes a essa da alimentação, no que diz respeito à pornografia, o sexo que Deus criou, mesma coisa. Você sabe o que Deus estabeleceu para o sexo. No casamento, é uma relação monogâmica de fidelidade, e fora disso, qualquer coisa fora disso, porneia, né? É desvio. Você vai dizer para o seu leão o seguinte: olha, não, é aqui o que Deus criou, é o melhor, e é o que dá prazer de forma lícita e abençoada. E eu quero ter a bênção de Deus. Então você escolhe. A razão tem que dominar as emoções. A razão tem que dizer para o seu cérebro o que ele deve consumir para ter prazer. Dopamina. 70% dos jovens italianos que procuram neurologistas estão tendo desempenho ruim no sexo. Ou ejaculação precoce, ou impotência sexual. São jovens. Por quê? Porque a mente foi deturpada pela pornografia. De forma que o sexo criado por Deus já não dá mais o mesmo prazer que poderia dar.
Deu para perceber? A pessoa que acostumou o seu paladar com comidas nocivas vai demorar um tempo para voltar a ter prazer na frutose, por exemplo, porque ela adora a sacarose refinada. E no sexo acontece algo parecido com isso. Mas tem um livro aqui do William Struthers, infelizmente não foi traduzido ainda, né? Wired for Intimacy. Ele diz assim, ó: os homens parecem ter sido feitos de tal maneira que a pornografia... São livros seculares agora, tá? Fontes não são cristãs. Os homens parecem ter sido feitos de tal maneira que a pornografia sequestra o funcionamento adequado do seu cérebro e tem efeito de longo prazo em seus pensamentos e sua vida. Parece, pelas pesquisas, que as meninas são mais fisgadas por histórias, romances e redes sociais. Os meninos acontece mais pelos jogos e pornografia. Então é a configuração do cérebro. E é o cérebro feminino e o cérebro masculino, sim. Por mais que alguns queiram dizer que isso é imposição da biologia, né? Mas a biologia não tem ideologia. Quando morrer, o antropólogo vai chegar lá e vai dizer: isso aqui é o esqueleto de homem, isso aqui é o esqueleto de mulher. Fazer o quê, né? É assim. Foi como Deus criou. Então, os meninos têm que ser especialmente monitorados por causa desse perigo aqui, né? Uma vez fisgados, depois... A gente que é pastor, né, acaba, às vezes, recebendo contato ou pessoas nos procuram que dá vontade de chorar junto, assim, sabe? Pessoas que estão escravizadas por essa praga da pornografia, que se sentem indignas diante de Deus, que muitas querem tirar a própria vida, porque não aguentam mais essa vida de miséria. É um ciclo repetitivo, né? Ele não quer, mas ele cai no vício, depois ele se culpa e volta. É uma coisa bem complicada. O ideal é não entrar nessa. Mas depois que entrou, buscar ajuda. Buscar ajuda pastoral, buscar ajuda profissional para se libertar. Um outro livro aqui é de uma autora, Gayle Dines. O livro chama Pornland. Ela diz: quanto mais erotizamos essas imagens, mais dizemos aos homens que é dessa maneira que eles devem tratar as mulheres, que eles devem achar isso excitante. E os garotos vão construir sua identidade sexual em torno dessas imagens, que muitas vezes envolve sofrimento, exploração sexual, abuso sexual, glamorizados pela pornografia. E aí muitos rapazes vão achar que isso que é o normal, né? É interessante ver como algumas publicações seculares, algumas até mais apimentadas, tipo essa revista aí, não sei se existe ainda, vão aos poucos admitindo o que a gente já falava lá atrás. Pornografia, quando o hábito acaba prejudicando o sexo real. É o que os especialistas estavam falando há tempos já, né? Como a pessoa pode se sentir infeliz com o sexo que Deus criou, porque ela alimentou a mente com uma coisa irreal, com uma coisa pervertida. Outra publicação, revista Veja, olha aí, revistas seculares. O cérebro pornô. Estamos diante de um novo vício? Finalmente admitindo que sim, é um vício. Mas uma imprensa hipócrita, né? Porque alguns canais de TV, por exemplo, né, que depois fazem documentários alarmados com o aumento de meninas adolescentes grávidas, o aumento de doenças sexualmente transmissíveis, ficam alarmados com isso. Mas é o mesmo canal que promove funk, nudez, erotismo. Não é uma hipocrisia? Promover a coisa e depois se escandalizar com essa coisa? Se espantar com essa coisa? Realmente é um mundo torto, né? Em 1985, 92% dos garotos de 15 anos tinham acesso a conteúdo erótico pela primeira vez, como eu disse, com a revista Playboy. Em 85, a maioria absoluta dos garotos tinha acesso à pornografia, ou erótico, né, com a revista Playboy. Em 2008, 74% dos rapazes da mesma idade acessavam sites com sexo explícito. Olha como mudou, né? Como as coisas mudaram. E na esteira disso vem os problemas de ordem emocional, comportamental, sexual e por aí em diante. Triste isso aqui, ó. A constante exposição do erotismo na mídia leva à sexualização precoce. Isso é óbvio. Acontece que sexo sem romantismo e compromisso leva à depressão. Especialmente, infelizmente, as meninas, né? Por quê que acontece isso?
Porque o ser humano foi criado para desfrutar do sexo num contexto de romantismo e compromisso. E isso tem nome. Qual o nome disso? Casamento. Está provado. Fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos, se não me engano, o nome era até... eu vou errar, porque eu não lembro agora, mas é tipo assim... a vida sexual das irmãzinhas da igreja. Alguma coisa assim. E eles confirmaram, os pesquisadores, que as mulheres cristãs reportavam muito mais satisfação sexual do que as que não eram religiosas. Não é curioso isso? Porque o mundo fala de liberdade, de desfrutar, de test drive antes de casar e tudo isso, né? Mas depois, na realidade estatística, os números são diferentes. As pessoas casadas e religiosas têm uma vida sexual mais satisfatória. Interessante, né? Por quê? Porque Deus criou para ser desse jeito, né? E Deus é o criador do sexo. Essa série aí foi uma onda, uma febre, né? Game of Thrones, que espantou até os críticos de mídia. Se espantou esse pessoal, será que cristão devia ver? Mais erótica, Game of Thrones tem uma cena de sexo a cada 30 minutos. Essa era a série. Violência, bruxaria e pornografia. Violência em série. Um dos seriados de maior audiência na história da televisão, Game of Thrones, abusa de cenas de truculência, exibe estupro entre irmãos, portanto incesto também, e causa polêmica. Mas não adiantou, causou polêmica, mas foi até o fim. Não sei quantas temporadas. E me dói o coração dizer que cristãos e até adventistas estavam assistindo essa série. Não tem jeito de você ter uma vida espiritual, sexual, emocional sadia, passando tempo com uma série que glamoriza tudo que é pior, né? Tudo que é contra Filipenses 4:8. Violência gratuita, estupro, incesto, abuso. Uma série que traz abuso contra a mulher. E depois a pessoa, um dia no ano, ela põe uma camisa quebrando o silêncio e vai para a rua fazer campanha. Tem algo errado aí, né, gente? Temos que parar para pensar um pouco, né? Passar o ano inteiro consumindo abuso e depois querer combater o abuso na nossa abençoada campanha Quebrando o Silêncio. Bom, essa foi a introdução, agora eu vou fazer a palestra. Eu tentei dar mostrar a floresta, agora eu quero mostrar as folhas das árvores, tá? Porque o tema aqui realmente é a questão das telas, né? Eu tentei mostrar para vocês as ideologias que estão aí circulando o planeta já faz algum tempo, algumas preocupações com os conteúdos midiáticos, né, que são disseminados nos vários meios de comunicação. Repito, não estou aqui satanizando o meio. A igreja usa de maneira sábia a internet. Eu dou estudo bíblico pelo WhatsApp hoje em dia, pelo Zoom. Então a gente usa esses meios. A minha preocupação é com o conteúdo, essencialmente com o conteúdo. O que está sendo veiculado lá? Não mostrei uma tirinha para vocês? Hoje eu uso história em quadrinhos, não uso mais que estou sem tempo, mas eu e um amigo lá da CPB, vou mostrar daqui a pouquinho para vocês umas tirinhas aí. Nós, durante um bom tempo, fizemos tirinhas, quadrinhos, mas com que tipo de conteúdo? Criacionismo. Divulgando o criacionismo por tirinhas, porque tem gente que gosta. Então, você tem que usar sabiamente os recursos que são lícitos, disseminando conteúdos que edificam. Isso sim. Talvez quando a Bíblia passou a ser códice, alguns tenham dito assim: ah, não pode ser livro, tem que ser papiro ou pergaminho. Ah, que absurdo, livro. Aí virou livro, que prático, né? Aí quando começou a surgir Bíblia em CD-ROM, não, tem que ser livro. Mas veio o CD-ROM e veio o celular com Bíblia, né? Assim, aplicativos, né? Então é a Bíblia, é a palavra de Deus. A plataforma muda, mas a palavra é a palavra de Deus. Então, repito, a nossa preocupação maior é com o conteúdo veiculado nos meios, ok? Embora McLuhan também dissesse o seguinte, que o meio também é a mensagem. Agora eu entro na questão das telas, porque aqui, até o que pode eventualmente ser bom, tem problema, quando o uso é exagerado. Então, daqui para frente eu também vou lembrar para vocês que o meio também pode ser a sua mensagem, tá? Não é só o conteúdo, aqui o uso também tem a ver. Obrigado, irmão. Eu quero recomendar para vocês
porque o tempo aqui não daria para a gente explorar todo esse conteúdo, dois vídeos lá no YouTube. Anote aí. Um deles está no canal do Consultório de Família da Novo Tempo. A Darleide entrevistou a professora doutora Thalita Silva. Olha, é um nome que eu recomendo assim para qualquer igreja trazer para fazer palestras, tá? Uma educadora, trabalhou 40 anos na educação adventista, ela é pedagoga pela Universidade Federal do Amazonas, mestre e doutora em educação pela PUC de Campinas. E está nesse programa também o doutor Adalto Garcia, que é pedagogo, mestre em psicologia, doutor em psicobiologia pela USP e professor de psicologia no nosso curso de psicologia lá do UNASP Campus Hortolândia. Muito boa essa conversa deles aí. Vale a pena. Vai lá no Consultório de Família. Acho que se você colocar Thalita Silva, já vai localizar o programa em que eles estão. Recomendo para vocês esse conteúdo. Esse é da igreja, né? O outro agora, não. São especialistas aí, acadêmicos, autores de livros, e você pode procurar no canal, deixa eu aumentar aqui, no canal Família, Amor e Cuidado. Quem são? O José Martins Filho é médico pediatra e ele conversa com a psicóloga clínica Cibele Passos Zucchello, que é autora de livros também. Muito bom esse conteúdo, gente. Chega a ser até assustador pela clareza com que eles falam do assunto. E, assim, os dados que eles levantam, eles atendem, pessoas conhecem as pessoas, tipo a doutora Salete Rios, né? Eles falam daquilo que eles estão atendendo dia a dia no consultório. Então, vale a pena você conferir também esse bate-papo deles. E, claro, né, esse documentário do Netflix, às vezes a gente acha algumas coisas mais ou menos, coisas boas até, né? Lá no Netflix, uma delas é esse documentário Dilema das Redes. Já tem algum tempo que foi lançado. E o que me chamou a atenção o que mais me chamou a atenção nesse documentário são os extras lá no final. Quando gente do Vale do Silício, pessoal da área, né, de tecnologia, começa a dar conselhos e falar do que eles fazem em casa. Vocês sabiam que o Bill Gates, que o cara da Apple lá, o Steve Jobs, não deixava os seus filhos pequenos ter tablets e celulares? Sabiam disso? Steve Jobs, Bill Gates e mais um monte de gente do Vale do Silício não deixa seus filhos terem acesso a devices assim tão cedo. O que eles têm acesso? Livros. Pô, se os caras que fazem o negócio, né, eles estão cuidando dos filhos, é porque alguma coisa eles sabem, né? E nesse Dilema das Redes a gente vê no final lá um pessoal profissional lá da Netflix, da gente do Instagram, do Google, da Apple, testemunhando. É quase isso, é um testemunho desse pessoal. Assista, ajuda também a trazer algumas ideias interessantes aí para sua mente aí, tá? 2 livros que eu li também para fundamentar essa minha palestra e que eu recomendo a vocês. Um do Nicholas Carr, é o que a internet está fazendo com os nossos cérebros, a geração superficial. A geração superficial. E o outro, que foi lançado não faz tanto tempo, do Michel Desmouget, ele é um francês. O cara é neurocientista e não sei se ainda dirige, mas dirigiu o departamento, seria o correspondente ao Ministério da Saúde do Brasil. O homem é fera. Michel Desmouget. A fábrica de cretinos digitais. Os perigos das telas para nossas crianças. Ele que ajudou a popularizar uma descoberta recente e preocupante. Pela primeira vez na história, os filhos estão com o QI menor do que os pais. Ao longo da história era uma crescente, porque os filhos tinham mais acesso à informação, conteúdo, né? Facilidade para aprender línguas do que a nossa geração. Mas agora aconteceu isso aqui, ó, caiu. Será que vai continuar caindo? Quais são os motivos? Por que está acontecendo isso? Ficaram alarmados, preocupados. Pela primeira vez na história, uma geração, os filhos atuais, tem um QI menor do que os pais. E o Michel trabalha isso tudo aqui no livro dele. Ele deu uma entrevista para a BBC Brasil, para a BBC News Brasil, e eu vou ler alguns trechos para vocês agora dessa entrevista do Michel, que
que, como eu disse, é neurocientista, diretor de pesquisa do Instituto Nacional de Saúde da França e passou por centros de pesquisas como o MIT e a Universidade da Califórnia, a UCLA. Só para você ter uma ideia do currículo do homem, né? Ele diz assim, ó: mesmo que o tempo de tela de uma criança não seja o único culpado, isso tem um efeito significativo em seu QI. Vários estudos têm mostrado que quando o uso da televisão ou videogame aumenta, o QI e o desenvolvimento cognitivo diminuem. As causas também são claramente identificadas. Gente, só um detalhe aqui, eu não sei se tem tomada aqui perto, e se teria alguém com um cabo longo o suficiente, porque o meu celular já está dizendo que vai acabar a bateria. E eu não consigo ver aquela telinha lá. Se alguém tiver e puder me socorrer, iPhone, é só ligar aqui, se alcançar lá também. Tá bom? Antes que ele apague aqui, né? Vamos lá. Quanto mais aumenta o consumo de TV, videogame e etc., o QI e o desenvolvimento cognitivo diminuem. As causas também não são claramente identificadas. Quais? E ele então vai falar sobre essas causas. Veja só: diminuição da qualidade e quantidade das interações intrafamiliares, essenciais para o desenvolvimento da linguagem e do emocional. Gente, é pedra clamando, você percebe? O que a gente aprende desde sempre na igreja? Que as refeições têm que ser feitas à mesa, conversar naquele momento. Muitas vezes é a hora de atualizar. E aí, filho, como é que foi na escola? Conta para mim. E enfim, né? Mas hoje em dia muitas famílias vão para a mesa com o celular e já não tem mais tempo nem de sociabilizar. É um pesquisador não religioso, repito, tá? São as pedras gritando. Que mais? Diminuição do tempo dedicado a outras atividades mais enriquecedoras, como lição de casa, música, arte, leitura de livros e etc. Perturbação do sono, que é quantitativamente reduzido e qualitativamente degradado. Superestimulação da atenção, levando a distúrbios de concentração, aprendizagem e impulsividade. Subestimulação intelectual, que impede o cérebro de desenvolver todo o seu potencial, e o sedentarismo excessivo, que além do desenvolvimento corporal, influencia a maturação cerebral. Sedentarismo também tem que ver com o desenvolvimento do cérebro. Já sabíamos disso? Saúde integral? Mas agora os doutores estão falando, e muita gente só ouve quando os doutores falam. Quando o profeta fala, tem gente que, não é bem assim. Que mais? Atividades relacionadas à escola, trabalho intelectual, leitura, música, arte, esportes, todas têm um poder de estruturação e nutrição muito maior para o cérebro do que as telas. O cérebro pode ser comparado a uma massa de modelar. No início, por isso que eu coloquei a foto de massa de modelar. No início é úmida e fácil de esculpir, mas com o tempo o que acontece com a massinha de modelar? Enrijece, fica mais seca, mais difícil de modelar. O problema com as telas é que elas alteram o desenvolvimento do cérebro de nossos filhos e o empobrecem. Opa, obrigado, vocês são nota 10 aqui. Agora eu posso falar até meia-noite. As telas, o uso excessivo das telas altera o desenvolvimento do cérebro de nossos filhos e empobrecem esse órgão maravilhoso que Deus criou. O que mais que ele diz? Em média, quase 3 horas por dia para crianças de 2 anos. Isso aqui é uma pesquisa norte-americana, mas eu não sei, aqui no Brasil não deve ser diferente. Crianças de 2 anos estão gastando até 3 horas por dia nessas telas. Cerca de 5 horas para crianças de 8 anos. E mais de 7 horas para adolescentes. Os adolescentes estão passando em média 7 horas com os olhos numa tela. Isso significa que antes de completar 18 anos, nossos filhos terão passado o equivalente a 30 anos letivos em frente às telas, ou, se preferir, 16 anos de trabalho em tempo integral. É simplesmente insano e irresponsável largar os filhos com as telas. É muito tempo, gente. Por que não oram mais? Por que não leem mais a Bíblia?
Porque não tem mais tempo para muita coisa? Olha o que as estatísticas estão dizendo, né? Aí está a capa do livro de novo. Acho que uma campanha de informação justa sobre o impacto das telas no desenvolvimento, com diretrizes claras, seria um bom começo. Nada de telas para crianças até os 6 anos. E dizem que a gente que é radical, né? Olha o que diz aqui o neurocientista ligado ao governo da França, né? Nada de tela até os 6 anos de idade. E não mais do que 30 minutos a 1 hora por dia para os maiores de 6 anos. E aí, é um alvo razoável para você? O que você acha? Né? Talvez alguém que disse não deve ser criança. Um dia você vai entender, meu amigo. Você vai ser pai ainda, né? Essa aqui é uma matéria que nós publicamos na revista Vida e Saúde, da qual eu sou editor. E a autora dessa matéria é a doutora Rosana Alves, que dispensa apresentações, né? Também é uma neurocientista adventista. Foi a Vida e Saúde de outubro de 2018. Olha o que a doutora Rosana diz aqui nesse parágrafo. Estudos de imagem e atividades cerebrais indicam que conteúdos muito visualizados afetam negativamente regiões de controle cognitivo, o que nos faz decidir não acessar o conteúdo de risco, por exemplo, diminuindo a capacidade de rejeitar conteúdos prejudiciais. Essa perda de controle cognitivo reflete a imaturidade do córtex pré-frontal na adolescência, que a gente já sabe, né? É importante que os responsáveis chequem o conteúdo que os adolescentes estão acessando, pois nessa fase da vida, o simples fato de um conteúdo ter sido visto muitas vezes é o suficiente para diminuir a capacidade de rejeitar conteúdos sabidamente impróprios. Resumindo, não é só por ser um conteúdo ruim, é a repetição, o excesso, que torna o cérebro fragilizado. Então, o monitoramento tem que ser não só com o conteúdo, mas com o tempo de exibição, como a gente já sabe. Eu mostrei autoridades seculares e agora uma autoridade adventista dizendo a mesma coisa. Eles estão em concordância nesse ponto, né? Essa tabela aqui é alarmante, tá? Ela foi apresentada pela doutora Thalita lá e pelo irmão dela naquele programa da Darleide. Na verdade, é uma palestra que a doutora Thalita apresentou lá no NASP recentemente. Isso aqui vem da Sociedade Pediátrica Canadense e da Academia Americana de Pediatria. São guidelines, são recomendações que eles estão dando em relação ao consumo de tecnologia. Aí você vai ver como a gente às vezes até é muito permissivo em comparação com o que essas organizações, né, estão dizendo que seria o ideal. Veja lá, ali você tem na tabela, abaixo da linha verde ali, verdinho, claro, você tem de 0 a 2 anos, depois de 3 a 5 anos, 6 a 12 anos, 13 a 18 anos. Então, quanto deveriam consumir os jovens, crianças, em cada idade? Vamos ver ali na terceira coluna. Videogames sociais, desse que se joga com os amiguinhos, né? TV, programas de TV não violentos. De 0 a 2 anos, never. Nunca. 3 a 5 anos, ok. 6 a 12, 13 a 18, ok. Vamos adiante. Programas não violentos e videogames desses sociais, que eles chamam de pro-social ali, né? 0 a 12, nunca. 3 a 5, nunca. 6 a 12, no máximo 30 minutos por dia. Se tiver alguma criança que disser não de novo aqui, vai dizer para a Sociedade Pediátrica Canadense e para a Academia de Pediatria Norte-Americana. Não sou eu que estou falando isso. Crianças de 3 a 5 anos, de 0 a 2, jogos de videogame, nunca. De 6 a 12, limite de 30 minutos. De 13 a 18, limite de 30 minutos por dia também. De games violentos, e tem muitos, hein? Tem uns assim que assusta a gente, que é matança mesmo, é briga, pancadaria. Videogames violentos, 0 a 2 anos, nunca. 3 a 5, nunca. 6 a 12, nunca. 13 a 18, meia hora por dia. Eu já dizia
Também nunca, porque se é violento, né? Mas eles não são crentes. Tá, então... devices, telas, né? Tipo celular, tablet. Uso de tablets e celulares. 0 a 2, nunca. 3 a 5, nunca. 6 a 12, nunca. 13 a 18, ok. Aí eu fiquei com a minha alma lavada, porque o meu filho tem 12 anos e não tem celular. Eu vou mostrar para ele isso aqui. Um dia eu falei assim para ele: pai, poxa, eu já tenho 12 anos, não tenho celular. Todo mundo na minha sala tem. Aí eu corri um risco, eu falei: todo mundo? Faz uma pesquisa lá. No dia seguinte ele voltou: pai, 4 não tem, você é um deles. Aí eu falei: filho, tá vendo, filho? Tem outros 3 pais que se preocupam com seus filhos tanto quanto eu me preocupo com você. A escola é perto de casa, você não tem problemas de comunicação, a gente pega você na escola, a mamãe vai lá, busca você, quando não sou eu. Então tá tudo certo, filho, não precisa disso aí agora. Então ele usa o nosso celular, quando precisa. Lá em casa não tem senha, todo mundo sabe a senha de todo mundo. O celular é de uso coletivo, o que é uma segurança também para nós adultos, né? E ele usa quando precisa, né? E assim vai. Então eu falei: você é um dos 4, tá tudo certo. E a pesquisa aqui dessas academias está dizendo a mesma coisa, ó. Antes dos 12, never celular para eles. Videogames violentos e pornografia, never, 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 never. Pronto. Não são crentes. Nunca. Qualquer pessoa até os 18 anos, para a vida toda a gente coloca, na verdade, né? Deveria consumir videogames violentos e pornografia. Está aí, as guidelines dessas associações de psicologia. Essa aqui, eu estava lendo a semana aí, essa matéria do New York Times. E se as crianças estão ficando tristes e estressadas porque seus pais estão? Bem interessante esse artigo, viu? Porque pela primeira vez, eu disse, acho que em algum momento, não sei se é agora à tarde ou de manhã, acho que foi agora à tarde, né? Que nós estamos agora vendo os filhos da geração nativa virtual, né? Os nativos já cresceram, estão tendo filhos. E essa matéria aqui, que foi escrita por um psicólogo, se eu não me engano, analisa isso. Grande parte do fator de saúde emocional caindo aí é porque os pais estão estressados, ansiosos, deprimidos, porque os pais também são viciados em telas. Não é o único motivo para essas doenças, claro, mas é um deles. Então o filho não vê nos pais um bom exemplo. E estão herdando já essa carga, e eu não sei como é que vai ser essa nova geração. E se tiver mais uma geração também, não sei o que nos aguarda, né? Por aí. Agora eu vou exibir 2 pequenos vídeos daqueles, eu pedi para eles gravarem para essa palestra, então é exclusivo para vocês, tá? E para vocês do canal da igreja. Eu pedi que o Dr. Adalto Garcia, pedagogo, mestre em psicologia, doutor em psicobiologia pela USP, que foi lá no programa da Darleide, tá? Com exclusividade para vocês. Falei: ô doutor Adalto, grava um vídeo lá para o pessoal de Águas Claras. E ele gravou. E depois a doutora Thalita também, tá? Então na sequência aqui, esse vídeo com o doutor Adalto, preste bem atenção nas coisas que ele destaca aí nesse vídeo. Só clicar para mim, isso. Pesquisas apontam que os norte-americanos ficam cerca de 8 horas por dia expostos a algum tipo de tela. Acredito que no Brasil não seja muito diferente. Ellen White escreveu, e eu leio: é lei, tanto da natureza intelectual como da espiritual, que pela contemplação nos transformamos. O espírito gradualmente se adapta aos assuntos com os quais lhe é permitido ocupar-se. Identifica-se com aquilo que está acostumado a amar e reverenciar. Nós costumamos ocupar mais nosso tempo com aquilo que amamos. A questão é que, por ficarmos muito tempo expostos às telas, o nosso cérebro está sendo programado de uma forma que a nossa mente agora espera receber as informações da maneira como a internet as oferece, ou seja, de uma forma rápida e superficial. Em outras palavras, eu diria, nós programamos os nossos computadores e agora eles estão nos programando. Eu pergunto, um computador é capaz de lidar com questões como administração de conflitos, habilidades sociais? Dessa forma, essas áreas do nosso cérebro estão sendo limitadas, prejudicadas. O autor do livro A Geração Superficial, Nicholas Carr, escreveu sobre si mesmo:
Antigamente eu era um mergulhador em um mar de palavras. Agora deslizo sobre a superfície como um sujeito com um jet ski. Muita informação de forma rápida, porém superficial. Parece que nossos cérebros estão se tornando distraídos, dispersos e o aprendizado cada vez mais superficial. Por que isso acontece? Os dados precisam ser transferidos da memória de trabalho para a memória de longo prazo para que aconteça a aprendizagem real. Mas para que isso ocorra, é preciso que haja síntese de proteína. Por quê? Os neurônios precisam se expandir e criar novas conexões. Acontece que a área do nosso cérebro chamada córtex pré-frontal tem sido bombardeada com muitas informações através da internet. Essa área é responsável por tomar decisões e ela precisa decidir de forma muito rápida sobre as informações que recebe. Essa sobrecarga bloqueia a síntese de proteína necessária para que nós possamos aprender. O que parece é que a internet está desbastando a nossa capacidade de concentração e contemplação. Eu te pergunto, o que é necessário para criar o canal de comunicação, de conexão e o Espírito Santo possa agir na sua mente e mudar o seu caráter? Contemplação. É por isso que é tão difícil para nós abrirmos a palavra de Deus e meditarmos com profundidade, com pensamento reflexivo, porque nossos cérebros estão desaprendendo a fazer isso. Eu costumo lembrar que Deus está preparando um povo para terminar a sua obra na terra. O problema é que Satanás também o está. O que vai determinar de que lado você vai estar é justamente o que você tem feito com a sua mente. Aonde você gasta o seu tempo e os hábitos que você tem construído determinam o seu caráter. Pense nisso e que Deus te abençoe. Muito obrigado. Muito bem. Agora a doutora Thalita, pedagoga pela Universidade Federal do Amazonas e mestre e doutora em educação pela PUC de Campinas, que também esteve lá no programa da Darleide, vai nos trazer algumas orientações também, exclusivamente para vocês de Águas Claras. Olá, tudo bem? Eu sou a professora Thalita Silva. Eu tive a oportunidade de servir por mais de 44 anos como educadora da Rede Educacional Adventista e deste período a maior parte na educação básica. Contudo, de 2002 a 2010 eu servi no segmento do ensino superior da Rede Adventista. Ao retornar em 2010 para a educação básica, eu me surpreendi com um novo cenário. O aumento significativo de crianças e adolescentes com dificuldades de aprendizagem, distúrbios de comportamento, o aumento dos casos de transtornos do espectro autista. E eu sabia, por ter atuado no ensino superior, com formação de professores também, que os professores, na sua formação inicial, não tinham ferramentas suficientes para lidar com este novo cenário. A minha preocupação foi em procurar as causas para esta nova condição que eu encontrei ao voltar para a educação básica. Eu tive a oportunidade de encontrar na literatura, principalmente fora do país, estudos que apontavam a relação entre o uso de tecnologia e o baixo desempenho escolar. Mas hoje, passado já mais de 12 anos, há estudos conclusivos que mostram que a performance escolar está altamente relacionada com o uso excessivo de telas ou a baixa performance escolar. Mas além do comprometimento cognitivo, os estudos têm confirmado que a saúde emocional, a saúde física, relacionamento social, todas as dimensões da vida de uma criança e de um adolescente têm sido implicadas pelo uso excessivo das telas. Por isso, eu acredito que está no tempo de nós nos debruçarmos e estudarmos com bastante seriedade e discernimento essa temática, pois eu creio que nós precisamos preparar as novas gerações para que elas sejam aquelas que darão a última mensagem de advertência ao mundo agonizante. Para isso, elas precisam ter a mente clara, aberta para a atuação do Espírito Santo. Que nós possamos dedicar tempo
e energia para estudar este tema com muita cautela. Que Deus abençoe aqueles que têm se debruçado sobre essa temática. Amém. De novo, eu não quero aqui me apresentar como modelo para ninguém. Nós estamos lutando juntos, né, para educar nossos filhos, preparar essa geração para a volta de Jesus. Eu só quero compartilhar com vocês o que a gente tem feito lá em casa, minha esposa e eu. Especialmente agora com o Micael, né, que é o mais novo, que está nessa fase de formação do lóbulo pré-frontal e tudo mais, né? Aí nessa foto não está a filha mais velha, que mora no outro estado, em Santa Catarina, e faz faculdade lá. Aí foi na formatura da Marcela, a do meio, né? Bem, com o Micael, e com elas também a gente fez isso. Tatuí tem um conservatório musical estadual famoso. Pessoas de vários, até países, vão para lá estudar. Então, para nós era gratuito. Só tinha que se submeter a uma fila enorme, né, para se inscrever e matricular os filhos. Então, as duas meninas, né, nossas duas filhas fizeram piano no conservatório, e o Micael também está estudando piano. Então, o piano já ocupa um bom tempo dele. E graças a Deus ele tem gostado. Ali perto de casa tem um clube, chama Clube de Campo, e me inscrevi lá, inscrevi a família, é um clube mais popular, e pelo valor de uma mensalidade de academia, nós 4 usamos o clube. Ele faz natação, a Débora e eu fazemos musculação, e ficou bem em conta. Procure recursos desse tipo. Então o Micael faz natação, aula de piano. Eu comprei um tablet, né? Fizemos um esforço lá, compramos um tablet com a seguinte condição: você vai aprender a desenhar, ele desenha. Então eu queria que ele aprendesse a desenhar desenho digital. Então você tem que fazer um desenho bem elaborado por semana. Ele passa a semana, pai, eu já tenho a ideia para essa semana. Então até sexta-feira ele tem que me entregar o desenho, senão o iPad é recolhido. Então ele pode jogar um pouquinho com os amigos, né, durante a semana. Pode ver alguns vídeos de canais que a gente sabe quais são. Ali, curiosidades e tal. O Manual do Mundo é um canal bem legal. E por aí vai. Então ele faz piano, natação, tem que fazer um desenho por semana. Não tem celular. E foi pesquisar e se deu mal, porque tem 4 colegas que não tem também. Então vai ficar o tempo que for sem o celular. Quer usar? Pega o meu. Comigo aqui do lado. Leituras individuais. Terminou o livro, vamos escolher outro. E eu fico cobrando. E aí, filho? Leu quantas páginas hoje? Conta para mim, o que está acontecendo lá na história? O último que ele quis ler foi a Revolução dos Bichos, do George Orwell. E se divertiu, achou legal a história. E entendeu a parábola. Leituras em família. Toda noite nós nos reunimos na nossa cama. Ali em casa a gente sempre fez o culto na cama, no quarto. Aí eu tive que comprar uma cama. Nasceu a Marcela, já tinha a Giovana, eu comprei uma cama Queen, que não cabia todo mundo na cama. Aí nasceu o Micael, eu comprei uma cama King. E ali é o nosso cantinho, o nosso ninho, né? E a gente faz o culto ali e faz um momento de leitura todos os dias. A gente tem sempre um livro. Então ele tem um livro que ele está lendo sozinho e um livro que a gente lê em família, que seja uma página por dia. E depois fazemos o nosso culto. Estamos lendo agora o livro Atos dos Apóstolos. Já lemos a História da Redenção e outros livros mais. E oramos juntos. Eu estou ou não estou ocupando o tempo dele? Esse é o propósito. Ocupar o tempo com coisas edificantes, para sobrar bem menos tempo com coisas que não são tão edificantes, né? Não estou dizendo que ele não joga de vez em quando com os amigos, não tem ali os seus joguinhos, né? Não assiste alguns videozinhos interessantes na internet. Não, ele está nesse mundo, né? Mas a gente tenta suprir outras atividades que vão desenvolver o lóbulo pré-frontal de forma sadia para o filho. Repito, não é modelo. Eu posso estar errando e com certeza estou errando em muitas coisas, mas nós estamos tentando. E eu estou compartilhando com vocês algumas ideias, algumas possibilidades. Ah, mas eu vou gastar um pouco isso. Você colocou filhos no mundo. É um compromisso com Deus. De repente deixa de gastar com outras coisas não tão úteis e gasta na formação do filho, né? Nós temos esse compromisso com eles. Muito bem, compartilhado aqui um pouquinho da minha intimidade, né? Eu vou terminar, eu vou passar rápido essa parte aqui, porque eu disse para vocês que também tem um aspecto positivo, né? E outra, Deus quer que nós preguemos o evangelho a todo mundo. Só que não tem como pregar para todo mundo sem usar as tecnologias hoje em dia. São 8 bilhões de pessoas.
E eu creio que Deus permitiu, aliás, eu tenho respaldo inspirado para isso, quer ver? Eu vou ler aqui Fundamentos da Educação Cristã. Há mais de 100 anos, Ellen White escreveu: Deus dotou os seres humanos de talentos e capacidade inventiva, a fim de que seja efetuada a sua grande obra em nosso mundo. As invenções da mente humana parecem proceder da humanidade, mas Deus está atrás de tudo isso. Ele fez com que fossem inventados os rápidos meios de comunicação para o grande dia de sua preparação, a plenitude dos tempos que eu acrescentei entre colchetes. Será que não foi Deus que permitiu que a internet fosse inventada? As redes sociais? Repito, eu tenho dado estudos bíblicos para muitas pessoas em vários lugares do Brasil e até fora do Brasil. Usando o quê? O Zoom, o YouTube. Já batizei, ano passado eu batizei 2 casais e mais um jovem, 5 ou 6 pessoas, dando estudo bíblico online. Aí depois eu tive que viajar até lá para fazer o batismo dessas pessoas. Online, funciona, é o Espírito Santo trabalhando. Então você pode usar esses recursos, com certeza. Mas, o livro Evangelismo, página 125, 178, 129, 130, Deus deseja que sigamos métodos novos, ainda não experimentados. E todos quantos estejam relacionados com a obra devem manter ideias novas, deve ter a mente aberta para novas ideias, pois serão descobertos meios que possam alcançar os corações. Alguns dos métodos usados nesta obra hoje serão diferentes dos que foram postos em práticas no passado. Mas ninguém, por causa disto, feche o caminho pela crítica. Se você não sabe dar estudo pelo Zoom, não critique quem faz isso. É por aí, né? Deus tem seus muitos meios de alcançar as pessoas. E nós temos que estar onde o povo está. De novo, eu vou compartilhar minha experiência com vocês rapidamente aqui. Em 2005 eu criei esse blog. Hoje em dia é horrível, né? O design, mas naquela época era bonito. O blog Michelson Borges, blogspot.com. Eu vi que tinha alguns jornalistas, como Noblar e outros, que já estavam usando o blog para divulgar notícias. Eu pensei, por que não fazer o mesmo? E divulgar a palavra de Deus. E comecei a publicar. E foi dando certo, pessoas começaram a acessar, foi crescendo o número de acessos. Depois eu mudei para o nome Criacionismo. Registrei o domínio criacionismo.com.br, graças a Deus naquela época, porque hoje podia estar em mãos ruins, né? Já pensou pessoas que são contra o criacionismo tendo esse domínio na mão delas? Louvado seja Deus porque Ele me deu essa ideia naquele tempo. E aí o blog Criacionismo nasceu. E mudou de visual depois, né? Passou por esse aqui, depois atualmente ele tem esse visual aqui. E eu criei uma equipe, juntei uma equipe de especialistas, físico, astrofísico, matemático, biólogos, para me ajudar a produzir conteúdo. Tudo voluntário. Esse blog, as redes sociais, tudo que eu faço nas redes sociais não é meu trabalho, ok? É o que eu faço nos meus horários de folga. Folga entre aspas. Os vídeos, quando aparecem lá no meu escritório, eu faço meio-dia. Está todo mundo indo almoçar, o corredor fica quieto, não toca telefone, gravo meus videozinhos ali. Comentário da lição, né? Por quê? Paixão. Paixão pela missão, pela causa. É voluntário. Qualquer um pode fazer. Eu não sou um técnico, eu fui aprendendo a usar com as minhas limitações, né? Criei depois o blog outraleitura.com.br, reservei este aqui para assuntos mais ligados ao criacionismo, e este aqui para assuntos gerais. Eu gosto de profecias, de comportamento, tudo sempre com a ótica cristã, né? Aqui está o meu Facebook. Também eu vinculei o Facebook com as outras redes, então o que eu posto num vai para os outros automaticamente. Tem lá um monte de gente que acompanha no Facebook ainda. Então nós temos que estar onde o povo está. Aqui está o meu Twitter. Também posto ali reflexões e vinculo o canal com o Twitter também. O que eu posto no canal automaticamente vai para o Twitter. E tem um monte de gente no Twitter que não vai para o Facebook. Então eu vou alcançando o povo nas várias redes sociais. Aqui é um estudo bíblico que são canais que foram criados no WhatsApp. Já tem mais de 2.000 pessoas que recebem todos os dias aquelas reflexões do Revivados por Sua Palavra. Coisa simples, gente. Recursos que estão aí à nossa mão, né? Lá no Telegram, mesma coisa. Quadrinhos. Meu canal está aí também, já tenho há mais de 10 anos. Acho que mais que isso até. Mas comecei a usar mais intensamente, mais recentemente. E tem sido uma bênção, né? Eu compartilho o comentário da lição. Eu já estudo a lição mesmo, faço o vídeo.
faço entrevistas com pessoas, convoco, faço lives ali com alguns amigos, né? E louvado seja Deus, muita gente, Brasil, fora do Brasil, está sendo alcançada. Eu fico feliz porque eu estou dormindo, estou pregando. Estou viajando, estou pregando. Por meio dos vídeos, né? Você pode fazer isso. Está na sua mão também, você pode criar esses recursos. Grupos de estudos com jovens, fiz vários também, e muita coisa legal. Aqui está um estudo bíblico que eu uso toda vez que eu vou dar estudo bíblico virtual. Eu tenho ali uma série de estudos já preparadinhos para quem vai fazer no computador. Então, se você quiser lá no meu blog Outra Leitura, tem lá em cima, curso bíblico. Clica lá, tem uma série de 20 e poucas lições ali que eu preparei para alguém que não tem assim um instrutor com ela o tempo todo, mas ela pode fazer no seu celular, no seu computador. Ano passado, o senhor Felipe Lemos e eu fizemos uma série, né, no meu canal, que foi também postada ali no apocalipse.com.br, que é a série Doses Apocalípticas. Eu não vou falar sobre essa série, eu vou chamar o Felipe aqui, meu amigo, comunicador, uma pessoa que eu admiro muito. Também está ali o Jefferson, né, colega nosso também de trabalho aí, de comunicação, que ajuda bastante, com certeza, né? Então, assim, somos apaixonados pela comunicação do reino, pela expansão do evangelho. Eu vou pedir que o Felipe, eu já estourei o tempo mesmo, então você fica à vontade. Nem tanto, né? Mas assim, gasta uns minutinhos para contar para os nossos amigos aqui o que você faz, o que a igreja faz. Fala rapidamente o que foi o Doses Apocalípticas, tá? Para eles. E depois fala um pouco de como a igreja adventista tem, graças a Deus, usado esses recursos aí da mídia para pregar o evangelho. E o que você pessoalmente também, porque você é um voluntário. Eu sei que você tem o seu canal, você tem as suas redes, né? E você também voluntariamente tem pregado o evangelho usando esse recurso. Fala, compartilha com os irmãos a sua experiência. Bom, já estouramos o tempo, não tem problema, né? Essa série de Doses Apocalípticas está bem interessante, tá? Quem quiser assistir, vai ter um conteúdo em que nós comentamos todos os capítulos do Apocalipse. Alguns capítulos nós temos até 4 programas que comentam um capítulo. É uma conversa mesmo. O Michelson trouxe algumas colocações. Nós nem criávamos um grande roteiro anteriormente, né? Um dia até nós não tinha tempo. A gente se reunia e na hora a gente ia vendo mais ou menos o que um ia falando, o que o outro ia dizendo, e a gente tentava complementar. É um conteúdo bem interessante, bem profundo, que nós recebemos já. Eu recebi muito feedback de várias pessoas do Brasil todo, já consumindo esse material e utilizando ele para dar como estudo para outras pessoas. Então, recomendo, né, no canal ali. Bom, ele estava falando sobre o que a igreja tem feito. Acho que o Michel falou vários aspectos interessantes, muitas coisas que nos ajudam a pensar, e ele falou muito sobre pensamento. A igreja e a gente, particularmente, tenta mostrar que é preciso fazer com que as crianças e adolescentes pensem sobre os conteúdos que eles estão consumindo. Se é inevitável que eles tenham contato, como ele falou ali, né? Ele falou do filho dele. A minha filha também tem os momentos que ela está jogando, está olhando vídeo. Mas que tipo de pensamento que eles estão desenvolvendo sobre esse conteúdo? Esse pensamento tem que ser elaborado junto com a gente. Nós precisamos gastar tempo explicando para eles o que é interessante, o que não é. Então, a gente realmente precisa acompanhar os filhos, precisa estar perto deles, precisa gastar tempo. Então, a igreja tem feito, a gente também tem procurado fazer algo que possa ajudar as crianças e os adolescentes a pensarem no conteúdo, para que eles desenvolvam também um senso crítico. Todas as ferramentas que a gente usa para tentar norteá-los são muito boas. Só que não se esqueça, você tem que ajudá-los a pensar, porque eles têm que fazer escolhas. Eles têm que entender por que um determinado conteúdo não é apropriado dentro da faixa etária, dentro da idade deles, com certeza. É um desafio de todos nós. Ninguém tem aqui a receita de bolo e solução mágica. Nós temos que ir tentando fazer e aprender. Obrigado, Felipe. Precisa ser jornalista para fazer isso? Não. Você tem os meios na mão. Antigamente, para você pregar, para você divulgar uma ideia, você tinha que talvez comprar um espaço no jornal, ou talvez nem tivesse acesso a essas coisas. Nós estamos numa era agora que todo mundo é produtor de conteúdo. Antes você só tinha como absorver os conteúdos que eram produzidos pelos especialistas, pelos profissionais. Hoje você pode produzir o conteúdo. Então, batiza o teu Instagram. Entendeu?
Batiza o teu Twitter. Batiza as tuas redes sociais para você fazer delas um local de pregação mesmo, né? Eu entendo que quando eu posto uma foto da minha família na igreja, eu estou pregando. Quando eu posto uma foto minha com a minha filha cozinhando juntos, com um avental do pai, eu estou pregando. Eu estou dando ideias boas. Sempre vai ter os haters que vão falar bobagens, mas eu não estou preocupado com eles. Eu estou preocupado com a boa ideia que eu estou passando para alguém usando uma rede social que está à minha disposição de graça. Crie um canal. Que tal um canal de receitas evangelístico? Que tal um canal de motociclismo evangelístico? Já tem a MM, né? Faça do seu talento seu ministério. Por que não? Aqui são ideias que a gente compartilhou, né? E eu quero avançar aqui para a última recomendação, reforçando: leia esses livros, Nos Bastidores da Mídia, Movidos à Internet e O Poder da Esperança. Mateus 10, 27, com esse texto eu encerro. O que vos digo aos ouvidos, proclamai-o sobre os telhados. Lá na sala de oração, no teu quarto, Deus te fala muitas coisas aos ouvidos. Não fala? Deus te dá muitas ideias, Deus te conforta, Deus te dá esperança. O que Ele te fala ao ouvido, divulga pelos telhados, pelas antenas, pelas redes. Fale, pregue, proclame e use todo o meio lícito para fazer isso. Espero que essa longa palestra, eu demoro para vir aqui, então eu aproveito. Espero que essa longa conversa nossa aqui possa ter ajudado vocês a perceberem duas coisas básicas. Eu posso usar isso para o bem e eu devo evitar isso que faz mal. Ok? Atenção, pais, especialmente. Você também, né? Se você está lutando com isso, busque conhecimento, recurso, tome decisões sérias com respeito a isso. Quem sabe limitar o tempo de tela, ler mais livros físicos, dormir mais cedo, não acessar coisas pouco antes de dormir, para não ficar com a sua mente perturbada, né? Enfim, as recomendações que os especialistas hoje já estão dando para nós. Deus ajude vocês, a mim também, a tomarmos decisões corretas e a usarmos esses recursos para espalhar a mensagem de Deus. Amém? Amém.